Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos nesta hora fazendo o uso da nova revista da Escola Bíblica Dominical. Esta revista, que é o novo trimestre que se inicia a partir deste domingo, dia 5 de abril, e tem como comentarista o nosso pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, que é o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus do Ministério Madureira em Uberlândia, Minas Gerais. Este pastor é bacharel em teologia, advogado tributarista, pós-graduado em direito tributário e planejamento tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Uberlândia e é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, ele é articulista e é conferencista. O nosso pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, ele foi o autor, ou ele é o autor da revista deste trimestre. As lições deste trimestre versam sobre o livro dos Salmos. Muito maravilhosa as lições contidas nesta revista, que se referem ao livro dos Salmos, que na divisão da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, ele está localizado entre os livros poéticos. A primeira lição, portanto, tem como título Salmos, um guia devocional para o cristão. E nesta lição, cujo tema acabo de enunciar para os irmãos, tem o seu textuário no Salmo 98, versículo 5, que diz: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Está escrito, como falei, no livro dos Salmos, número 98, versículo 5, porque o livro dos Salmos, na verdade, ele não é capítulo, embora ele seja dividido semelhante aos outros livros da Bíblia, mas nós dizemos Salmos, número tal. Então aqui está o Salmo de número 98, versículo 5. A verdade aplicada desta lição fala o seguinte: o livro dos Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição são, em primeiro lugar, apresentar uma visão panorâmica dos Salmos. Segundo, mostrar a importância dos cânticos. Terceiro, destacar alguns termos específicos dos Salmos. O texto de referência desta lição está no Salmo 42, Salmo 44 e Salmo 45. O primeiro texto de referência, que é o Salmo 42, versículo 1, diz: como cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Salmo 44, 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. E o Salmo 45, 1, diz: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Pelo linguajar dos salmos apresentados aqui no texto de referência, já nos dão uma ideia do que o livro dos Salmos seja para nós, os crentes em Cristo Jesus. Embora nós sabemos que ele está classificado entre os livros poéticos. Por que poético? Por causa do seu estilo literário.
que aí o autor vai discorrer durante estas lições. A leitura ou as leituras complementares estão escritas no Salmo 42. Deus é a nossa rocha. Na segunda-feira, na terça-feira, no Salmo 44, Deus é o nosso rei. Na quarta-feira, Salmo 45, que diz Deus é a nossa justiça. Na quinta, Salmo 48, Deus é o nosso guia. E na sexta-feira, Salmo 49, Deus é o nosso Salvador. E finalmente no sábado, no próximo sábado, está no Salmo 98, Deus é o nosso juiz. Então observem, nestas referências, ou seja, nestas leituras complementares, que ele fala, Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso rei, Deus é a nossa justiça, Deus é o nosso guia, Deus é o nosso Salvador e Deus é o nosso juiz. Daí a ideia dos Salmos serem o livro importante para a nossa adoração, para a nossa vida de adoração e oração. O esboço da lição, desta lição deste domingo, dia 5, são 3 tópicos normalmente, e no esboço você tem a introdução, você tem o primeiro, que é a divisão do livro e seus autores, quer dizer, o título, a divisão do livro e autores. O segundo tópico, as principais características do livro, ou seja, dos Salmos. O terceiro tópico, esclarecimento de algumas expressões contidas no livro dos Salmos. Na introdução, o nosso comentarista diz: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro dos Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-lo. Muito bem, então vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico fala sobre o título, a divisão do livro e os autores. E o comentarista, ele fala assim, neste tópico, analisaremos o título e a divisão, o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. A palavra Terrilim, no hebraico, Terrilim, no hebraico, significa louvor. E por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Terrilim é o livro dos Salmos. Na Torá, quando você abre a Torá em hebraico, você vai ver escrito Terrilim, ou seja, louvores. Na nossa Bíblia, Salmos. Então vejam só, esse Terrilim, ou livro dos Salmos, para nós, trata-se de composições métricas do Inário de Israel. Conforme descreve Matthews Henry, embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como alegria. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos. Meus irmãos, quando nós falamos em cânticos ou em louvores, nós pensamos logo em música, não é isso? Em música. E segundo a definição geral da música, é que música, ela é a arte de expressar os diversos afetos da nossa alma
mediante o som. Então, como o livro dos Salmos, e nós vimos aqui que, na verdade, ele é o livro dos louvores dos judeus, ou do povo de Israel. Então, ele é um inário. O livro dos Salmos, ele não é lido como nós lemos nas nossas igrejas. Mas para os judeus, para os israelitas, eles são cantados. A maioria dos salmos, eles são poesias ou orações. E essas poesias ou estas orações, normalmente elas são cantadas no livro dos Salmos. Tá? Então, quando ele fala aqui que a finalidade, na verdade, desse louvor ou desse livro dos Salmos é incentivar os nossos afetos, bem como a nossa alegria. No livro de Salmos, como falamos, encontramos a enunciação de diversos sentimentos. Por exemplo, alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor e exaltação dos seus feitos. Observe que os salmos, normalmente, eles têm essas características. Ou é alegria, ou é tristeza, ou é pedindo a proteção do Senhor, ou exaltando o Senhor e os seus feitos. O livro dos Salmos, ele, como todos os livros bíblicos, são livros inspirados por Deus. Por isso que eles constam do cânon bíblico. Quando falamos em cânon bíblico, traduzindo muito superficialmente, podemos dizer que o cânon bíblico é a relação aprovada de todos os livros da Bíblia. Por isso dizemos cânon bíblico. A palavra cânon é uma palavra grega que significa regra ou régua de medir. Aqueles que passaram, os livros que passaram nesta régua de medir ou passaram por esta regra canônica, eles foram considerados inspirados e fazem parte da Bíblia Sagrada. São 66 livros, incluindo aí os Salmos. Quanto aos versículos do Terrilim, ou seja, dos Salmos, eles ensinam e alertam e trazem à memória os feitos e agir de Deus. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. Nós temos aqui algumas citações de alguns escritores, de alguns teólogos, entre eles o nosso pastor, que é o comentarista, o pastor Adriel Gonçalves. Ele coloca aqui como que o pastor batista Malcolm Watts afirma que a intenção divina foi agrupar salmos destinados ao uso regular e permanente na igreja. Os escritores Esdras, Bento e Reginaldo Leandro apontam alguns propósitos do livro dos Salmos. Primeiro, revelar o espírito de devoção do povo de Deus por meio de vários acontecimentos e incidentes ocorridos. Segundo, divulgar as profecias messiânicas, cujo cumprimento os judeus tanto aguardavam. E terceiro, convidar outros povos a se unirem aos seus filhos da promessa, a fim de juntos prestarem culto ao Senhor. É interessante, né? Os Salmos, muito interessante. A divisão do livro dos Salmos, como todos os livros bíblicos,
ele tem certas características próprias do livro. O livro dos Salmos tem uma característica que nos chama bastante atenção. E ele anota aqui no item 1.2, dizendo: é comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros, que começam, respectivamente, no Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Então, vejam só, no primeiro Salmo, no Salmo de número 42, no Salmo de número 73, no Salmo de número 90 e no Salmo de número 107. É como se esses cinco salmos desse ideia de serem início de livros. Início de livros. E aí, quando ele fala nesses 5 livros, é como se o livro dos Salmos, que são 150 capítulos, ou 150 salmos, eles fossem representativos, todos eles, os 150 salmos, eles fossem uma representação dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que nós chamamos de Pentateuco. E aí ele diz: o David M. Howard Jr. destaca uma interessante observação feita por Gerald Wilson sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus, que é o Salmo 1. O Salmo 1 todo mundo sabe. É aquele salmo que dá a introdução, é como se fosse um salmo introdutório ao livro do Salmo, mostrando a relevância, como ele diz, ou uma exortação, né? Ou uma exortação para meditação da palavra de Deus. Sabe o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Vejam como é bonito. É como se fosse uma introdução chamando a atenção para a relevância, para a importância de meditar na palavra de Deus. Ele completa aqui: e encerrar com uma exortação a todos para louvar ao Senhor, no Salmo 150, que é como se fosse a introdução, o Salmo 1, e a conclusão, o Salmo 150. Ambos fazendo parte desses 5 livros, como alguns autores argumentam que essa divisão do livro dos Salmos, como se fosse dividida em 5 livros, que representam, respectivamente, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele faz algumas citações de outros escritores, né? E, finalmente, ele fala sobre os autores no item 1.3 da nossa lição aqui, que é um subitem do primeiro item, que nós falamos analisar sobre o título, a divisão do livro e autores. Então, os autores agora. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Tem muita gente que pensa, não, os salmos de Davi. Não, tudo bem. Davi foi um dos autores que escreveu mais salmos. Segundo informações
segundo informações, ele tem mais ou menos, ele tem cerca de 73 salmos, dos 150, 73 salmos são atribuídos a Davi. Alguns comentaristas acham que são 73. Porque esses comentaristas, eles pesquisam a forma literária, o estilo do autor, as palavras utilizadas nos salmos e chegam a esta conclusão. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos, segundo a Bíblia, da escola bíblica, como os salmos 1, 2, 10, dentre outros. Existem mais ou menos 50 salmos, segundo os especialistas, que não têm autor declarado. Esses salmos são conhecidos dentro do estudo da bibliologia como sendo salmos órfãos. Ou seja, não tem criador. Pelo menos conhecidos. Tá? Por isso esses salmos, esses 50 salmos, incluindo aí o salmo 1, o 2 e o 10, dentre outros mais 47. Outros autores, além de Davi e além desses salmos órfãos, que não se conhecem os autores, outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá, ou Coré, em algumas versões bíblicas, aparece como Salmos dos filhos de Coré, ou Salmos dos filhos de Corá, que são chamados na Bíblia de coraitas. Assim, o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. O homem, irmãos, ele foi feito por Deus com essa função, adorar. Adorar ao Senhor. Esta é a função. Deus fez o homem para lhe adorar e para lhe louvar. E qual a divisão, aliás, desculpe, e qual a diferença de adorar para louvar? Adorar significa reconhecer o que Deus é. Ou seja, reconhecer a soberania de Deus sobre tudo. Isso é adorar. Quando eu digo Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é forte, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, eu estou reconhecendo a sabedoria de Deus, aliás, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Isso é adorar. E louvar? Louvar a palavra louvor significa elogio. Quando eu elogio Deus pelo que Ele faz, eu estou louvando. Então, adorar é reconhecer o que Deus é. E louvar, reconhecer o que Ele faz. Aí está. Porque tem muita gente que confunde adoração com louvor, louvor com adoração. E daí nós chegamos à conclusão que existem hinos por aí compostos que nem adoram, nem louvam. Porque não adoram, não reconhecem Deus como soberano de tudo e não louvam, ou seja, não elogiam ou não reconhecem o que Deus faz. Então, são simples cânticos. É diferente de louvor, é diferente de adoração. Ele fala aqui também sobre, ele faz uma referência
aqui na Bíblia, sobre a Bíblia King James. Pode falar, King James, ou seja, Rei James, o Rei Jaime, né? Isso é do inglês. É uma tradução inglesa da Bíblia que depois traduzido para o português. E tem muita gente que usa essa tradução King James já no português e acham melhor de compreensão. Nós sabemos que a tradução da Bíblia para o português foi feita inicialmente por João Ferreira de Almeida, Padre Matos Soares e Padre Pereira de Figueiredo. Essas três traduções, elas são traduções bíblicas para o português. King James é uma tradução para o inglês, que depois eles traduzem para o português. Só para a gente ter uma ideia, quando se fala na lição, por exemplo, Bíblia King James, que é a primeira, aí ele fala que na Bíblia King James fala assim: a primeira coletânea pré-exílica de salmos foi organizada na época de Davi, quando a liturgia do culto a Javé começava a tomar forma. Outros foram compostos durante o exílio. Foram os mestres e servos pós-exílicos do tempo, entretanto, que completaram e concluíram a coletânea final de 150 salmos. Os irmãos viram aqui algumas expressões como pré-exílica. O que é? Coletânea pré-exílica? Ou seja, a coletânea que existia antes do exílio, antes do povo ser levado cativo para a Babilônia. E quando ele fala que a primeira coletânea pré-exílica de salmos foi organizada na época de Davi, do rei Davi, quando a liturgia do culto a Javé. Que liturgia do culto a Javé? A liturgia do culto a Javé começava a tomar forma, ou seja, já se começava nos cultos estabelecidos por Davi a utilização dos salmos, não é, para a adoração do Senhor. Javé é uma tradução do nome Jeová, ou seja, Jeová é uma tradução do nome Javé. Javé, na verdade, porque é o seguinte, o nome de Deus, ele não tem tradução. Do hebraico para o português, nós chamamos de Jeová. Ele não tem tradução. Os judeus, eles chamam Deus de Hashem. Hashem, que é o nome. Para eles, Deus não tem nome. Mas, observem que de acordo com a situação em que eles estavam, eles atribuíam um nome baseado na situação em que eles estavam. E aí você vai ver, por exemplo, Deus forte, Deus poderoso, El Shaddai, El Elyon, Rafá. E aí essa palavra Jeová ou Javé, ela vem dessa necessidade das línguas se adaptarem para dar um nome a esse Deus maravilhoso. Na verdade, a palavra de Deus no hebraico, no Antigo Testamento, os nomes do Senhor normalmente era um tetragrama, era YHWH, nossos caracteres da nossa gramática. YHWH. É um tetragrama impronunciável. É o nome de Deus. Então agora, com a evolução da língua, esse tetragrama vem caindo até se tornar a palavra Javé, ou Iavé, ou mais tarde Jeová. Por isso o Salmo 23 nas Torás, no Taná,
do Taná, mais modernos, o Salmo 23 diz Yehová. Yehová. Aí diz Yehová Roi Lo Ersa, em hebraico. Por causa dessa dificuldade de trazer o nome de Deus para línguas que depois vieram aparecendo. Como é o nosso caso, o português, nós somos, a língua portuguesa, ela descende do latim, não é? Quando chama as línguas neolatinas, aquelas que procederam do latim, como o italiano, como o espanhol, como o português. Né? Só para a gente entender isso aqui. Então, a primeira coletânea pré-exílica dos Salmos foi organizada na época de Davi, quando a liturgia do culto a Javé começava a tomar forma. Outros foram compostos durante o exílio. Foram os mestres e servos pós-exílicos do templo, entretanto, que completaram e concluíram a coletânea final de 150 salmos. Então, alguns salmos, alguns, eu digo alguns que a gente não sabe, alguns salmos foram compostos antes do exílio, alguns salmos foram compostos no exílio, quando o povo estava em Babilônia, e outros salmos foram compostos depois do exílio, depois que o povo veio voltando para a sua terra. E aí, eles concluíram essa coletânea de 150 salmos. Bom, o livro de Salmos ensina, alerta e traz à memória os feitos e agir de Deus e costuma-se dividi-lo em 5 livros. O Espírito Santo inspirou em diferentes pessoas, em diversos momentos, para que eles registrassem que só Deus é digno de adoração. Esse primeiro tópico, então, está encerrado. O segundo tópico fala sobre as principais características do livro. Primeiro, o livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica, por isso que nós falamos aqui que ele está classificado dentro da divisão dos livros poéticos. Conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica, simbólica. Como comentou Esdras Bento, o que não significa que são textos frutos da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Então vejam bem, não foi produto da imaginação do autor, não, mas foi Deus que inspirou aquela pessoa, aquele autor, e ele, a pessoa, utilizando recursos estilísticos, ou seja, recursos que estavam à sua disposição, que seja poesia, música, tal, para que esse autor transmitisse essa mensagem que Deus havia inspirado. E aqui ele faz um breve comentário sobre a poesia hebraica. Poesia hebraica, não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como no Êxodo, aí ele aponta do capítulo 15 de Êxodo, do 1 ao 9, em Deuteronômio 32, Juízes, capítulo 5, versículo 1 a 31. Tudo isso está comentado, ele fala, na Bíblia de Estudos, palavra-chave, trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve rimas, sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Então eles não se preocupam em rimar nas palavras, nos vocábulos. Eles se preocupam em rimar no seu pensamento ou nas suas ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como os escritores lidaram com os mesmos. Falando sobre
comentário bíblico de Moody, que é muito conhecido entre os estudantes ou estudiosos da Bíblia, ele fala assim: os hebreus deram ao mundo uma herança de expressão poética simples e infantil. Duas principais características a distinguem: acento rítmico, que aí entra os ritmos, e paralelismo, ou seja, que é um outro recurso que eles apresentam nas poesias, fazendo analogia ou comparações. Ainda sobre as principais características do livro de Salmos, segundo Derek Kidner, a poesia hebraica, pela sua flexibilidade de forma, se prestava bem para este emprego generalizado. Um ditado proverbial, podia ser um provérbio, um enigma, um apelo de um orador, uma oração, ações de graças, só para mencionar uma das poucas variedades de expressão falada e escrita. Todas estas podiam passar para os ritmos poéticos quase sem esforço, porque a sua métrica não era parcelada em pés ou arranjos predeterminados de sílabas fortes e fracas. Quer dizer, a poesia ocidental, ela se preocupa muito em fazer rimas nos vocábulos. Você faz num vocábulo, como a maioria dos hinos, eles fazem as rimas nos finais dos versos, através desses vocábulos que se relacionam. Dentro desses aspectos da poesia, nós encontramos também os acrósticos. O que são acrósticos? Os acrósticos, eles são mais ou menos poemas que contêm o conjunto de letras, ou das primeiras letras de cada verso formam uma palavra. Então, às vezes, as pessoas fazem acróstico com o nome de uma pessoa, com uma situação. Eles colocam as letras na vertical, e de cada letra daquela surge um verso, baseado em rimas, para ficar mais ocidentalizado. Já no hebraico, ou seja, já no Oriente, principalmente a poesia hebraica, o acróstico era assim também, e no livro dos Salmos nós vamos encontrar alguns acrósticos, né? Eles seguiam, por exemplo, uma sequência alfabética. A título de exemplo, o Salmo 119, tá? É muito bom isso, porque só se aprende isso nos seminários teológicos. A maior parte da igreja não sabe isso. E esta lição vem clarear isso aí, muito interessante, hein? No Salmo 119, nas Bíblias, na maioria das Bíblias, principalmente as Bíblias mais completas. Aquelas Bíblias que não são tanto completas, elas não trazem isso. Normalmente, as Bíblias no Salmo 119, é porque não dá para mostrar, principalmente na minha Bíblia. O Salmo 119, ele é dividido em partes. E em cada parte dessa, você tem um nome ou uma palavra. Estas palavras que dividem o Salmo 119, na verdade, são letras do alfabeto hebraico. E não é só no Salmo, não. Você vai ver no Provérbios 31, aparece. Mas já estamos falando dos Salmos. Então, olha só, aqui tem a primeira parte do Salmo 119, Aleph. Ele começa: bem-aventurados que trilham caminhos retos. A segunda parte, Bet. Como purificará o jovem, ou o mancebo, em algumas versões, o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Terceira parte, Gimel. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. A quarta parte do Salmo 119, Dalet. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. No texto hebraico, cada letra do alfabeto hebraico que está encabeçando aquela parte do Salmo 119, ela diz respeito ao início
da palavra do primeiro verso, do segundo verso, do terceiro verso e tal, e assim sucessivamente até o versículo 8. Isso é acróstico, o acróstico oriental, o acróstico da poesia hebraica. Ok? Vamos lá então. Quando ele fala sobre acróstico, ele diz, por exemplo, tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo ensino-aprendizagem da palavra de Deus. Então, ensinar a palavra de Deus demanda pesquisa, demanda conhecimento. Não é só chegar no púlpito e falar, não, tudo bem. Você chega lá, lê um texto da Bíblia e fala alguma coisa e diz amém, todos amém, mas para se ministrar a palavra de Deus, quer seja no púlpito, quer seja numa palestra, quer seja num estudo bíblico, quer seja na escola dominical, como é o caso, requer pesquisa, requer busca, conhecimento. E não só conhecimento teórico, mas conhecimento prático, ou seja, a pessoa que vai ministrar a palavra de Deus, ela tem que ter uma vida de oração, ela tem que ter uma vida de convicção daquilo que está falando, ou seja, ela vive, ou pelo menos procura viver, aquilo que ela está falando. A utilização de recursos no processo de ensino, aprendizagem da palavra de Deus é muito importante, porque aquele que vai lhe ouvir, aquele que vai aprender, ele também, ao mesmo tempo que aprende, ele apreende, ou seja, ele armazena, ele guarda aquilo que foi aprendido. Em uma das observações do pastor Adriel, ele fala assim, ao utilizar o acróstico, partindo da primeira letra até a última letra, o efeito consiste em exprimir a ideia de esgotamento do assunto. Esta ideia de completude expressa com a utilização das letras do alfabeto. Parece estar presente em Apocalipse 22:13, quando Jesus, na visão mostrada a João, ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, o que quer dizer alfa e ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Como o assunto lá do Apocalipse está ligado ao Novo Testamento, e o Novo Testamento é escrito em grego, então não podia lá ter Aleph, Tav, não. Tinha que ser alfa e ômega. Entenderam? Já no Salmo 119, que acabamos de ler, são 22 divisões do Salmo, que corresponde a 22 consoantes do alfabeto hebraico. Aliás, abrindo parênteses, o alfabeto hebraico não tem vogal. O alfabeto hebraico não tem vogal, só consoantes. São 22 letras, 22 consoantes. Do Aleph até o Tav. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Retet, até o Tav. Mas aí, então como é que eles formam as palavras se não tem vogal? Depois de muitos séculos de utilização do hebraico, como houve a diáspora, ou seja, a dispersão do povo judeu sobre toda a face da terra, para que não se perdesse a originalidade da raça na língua ou através do hebraico, eles criaram os sinais massoréticos, ou seja, um grupo de estudiosos, de eruditos chamados massoretas, ou massoretas, como queira dizer. Criaram os sinais massoréticos, que dão entonação vocálica às letras hebraicas. Essas letras hebraicas, elas só passam a completar o sentido para os judeus da diáspora após a
composição dos sinais maçoréticos. Mas vamos adiante. Encerrando o item 2. O item 2 ainda fala sobre refrão. Falou sobre a poesia hebraica, falou sobre o acróstico e agora sobre refrão. O que é refrão? Nós entendemos com refrão. Coro. Na nossa harpa não tem o coro dos hinos? Você tem as estrofes e os coros. Não é isso? Esses coros são chamados de refrão. Chamado de refrão. Essa outra característica dos salmos são os refrãos. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula em alguns salmos. É possível perceber referida a repetição com maior clareza no Salmo 107, por exemplo, a repetição dos seguintes versos, alguns com variações, pequenas variações, por exemplo, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. No Salmo 107, por exemplo, versículo 6, no versículo 13, no 19, no 28. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, versículo 8, 15, 21 e 31. Então, no caso do primeiro refrão, percebemos claramente o grito por socorro. No segundo, a gratidão e a resposta do Senhor. Os refrãos têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Da mesma forma o hino, quando você canta o hino, né? Por exemplo, os nossos hinos da harpa, nós temos muitos hinos da harpa que têm os seus refrãos. Né? Você vai ver alguns hinos que não tem refrão. Mas aqui, por exemplo, o hino 360, ele canta, vem a fonte sanadora, né? Vem a fonte sanadora que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Aí vem o refrão. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus, me sara a mim. Aí vem o segundo. Nesta fonte que nos sara, encontrei real perdão, minha veste fez-se clara, tenho purificação. Volta para o refrão. Ó preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Ó preciosa fonte sanadora, glória a Deus, me sara a mim. Então isso é refrão. E os salmos, como nós falamos que eles constituem o inário de Israel, então nós vemos que ele também se utiliza do refrão. Que na verdade os refrão têm importante função, ou seja, para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Outra característica do livro de Salmos é o uso de paralelismo. O paralelismo é uma figura de linguagem que se usa muito na língua portuguesa e na Bíblia. Paralelismo é extraordinário. Por exemplo, a Ilma Barreto Holanda explica que a poesia hebraica e a poesia ocidental são bastante diferentes. Uma das diferenças que se pode perceber é que a poesia hebraica quase não usa rima de palavras. O pouco uso do efeito é compensado pelo uso de paralelismo, que consiste em repetir a mesma ideia em dois versos sucessivos, usando, porém, uma forma diferente em cada verso. Então ele pega a palavra que foi usada no verso anterior e repete no verso posterior, às vezes com uma outra palavra, mas é um paralelo, ou seja, uma palavra sinônima, né? Isso são paralelismos. Nesse caso, os escritores dos Salmos, inspirados por Deus, fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Por isso que nós falamos sobre os acrósticos, sobre o refrão, paralelismo, que são recursos utilizados
pelos salmistas. Bom, e o último tópico é esclarecimento de algumas expressões. Existem algumas expressões na Bíblia, inclusive quando a gente abre o livro dos Salmos, você vê que em alguns salmos você vê algumas palavras que parecem desconhecidas e são realmente desconhecidas, né? Então ele fala aqui, por exemplo, neste tópico destacaremos os prováveis significados dos termos Selá, palavra Selá, né? Higaion, Miquitão, Gedutum, Masquio e degraus. Quando a gente vê alguns salmos nas Bíblias com essas palavras, nós ficamos sem saber o que quer dizer essa palavra. Selá, por exemplo. O que é Selá? Né? Masquio. O que é masquio? Né? Então, por exemplo, aqui no Salmo 89 diz assim, ó, Masquio de Etã, o israelita. Ele fala aqui, deixa eu ver outro aqui, aqui ele fala salmo para o cantor mor, entre os filhos de Corá, né? Ele fala aqui, olha, cântico e salmos para os filhos de Corá e para o cantor mor sobre Malat Leanote. O que é isso? O que quer dizer essas palavras? Para o cantor mor sobre Gitite. O que quer dizer isso? Salmo de Asaf para o cantor mor sobre Gitite. Então essas expressões, Higaion, que a gente vê Selá, por exemplo, a palavra Selá aparece em muitos salmos, por exemplo aqui no Salmo 77, no versículo 15 diz assim, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José, Selá. Aí aparece entre parênteses a palavra Selá. Esse Selá não é para você dizer, mas o que é que significa? Então o autor está explicando aqui. Ele diz assim, olha, é importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo constante debate sobre o tema. Existem algumas palavras que os autores acham que é isso, tem outros que acham que é mais ou menos isso, mas existem as definições das palavras. Por exemplo, ele aborda aqui no item 3.1, Selá, Higaion e Miquitão. Selá, Higaion e Miquitão. São termos considerados técnicos da área musical, encontrados em vários salmos. Algumas versões que omitem essas palavras, que não colocam essas palavras nos salmos. A NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, que é uma Bíblia cuja versão utiliza-se de palavras corriqueiras, de palavras comuns. E a ARA, ou seja, a Almeida Revista e Atualizada, a segunda edição. Mas as outras Almeidas, revistas corrigidas, revista atualizada, elas usam ainda aparecer no título dos salmos essas palavras. Selá normalmente vem dentro do salmo. E essas outras palavras, normalmente, elas vêm sobre o salmo, no início do salmo, apontando o que é que significa aquele salmo. Então, vamos lá. No caso, a versão BKJ, ou seja, a Bíblia King James, que nós falamos no início, lembra? King James, a tradução inglesa, ela já traz os termos, esses termos, essas palavras já traduzidas, ou com a ideia mais comum entre os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia de tais termos que iriam expressar em diversos cânticos. O termo Selá é bastante utilizado. Ocorre 71 vezes nos Salmos 3, 4, 24, 46, entre outros. Vimos aqui no Salmo 77. A Septuaginta considera como uma pausa ou interlúdio musical. Selá, uma pausa ou um interlúdio musical. Nós ouvimos uma certa explicação que Selá poderia ser o seguinte, por exemplo, um grupo está cantando com os instrumentos
Então, nesse momento, o grupo para e só os instrumentos tocam. Isso é selar. Essa pausa para os cantores da continuação. Às vezes, eles estão cantando em voz alta e o maestro manda com que eles abaixem. Isso é selar. Ou seja, é uma pausa. Fazer com que a música fique bem suave e em tom bem baixo. Ele fala que a Septuaginta considera como uma pausa. A Septuaginta. Vou abrir um parênteses aqui e falar. O que é Septuaginta? A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. Certo? Então, o que é que acontece? Para que chegasse até nós, e isso só pode ser providência divina, porque a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então, eles pegaram a parte hebraica, traduziram para o grego e se tornou uma Bíblia só em grego. Então, esta Bíblia só em grego tomou o nome de Septuaginta. A palavra Septuaginta, septo, de 70. Segundo a tradição, diz que foram 70 homens mais sábios, mais eruditos, mais conhecedor da religião, que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. E aí essa versão, ou essa tradução, aliás, ficou sendo chamada de Septuaginta. Então a Bíblia em grego é a Septuaginta. Quando do grego ela foi traduzida para o latim, aí essa Septuaginta foi traduzida para o latim, porque a língua latina dá origem a outras línguas. Então, essa Bíblia em latim tomou o nome de Vulgata, ou Vulgata Latina. A Septuaginta, nós falamos que foi traduzida por 70 sábios. A Vulgata foi traduzida por Jerônimo, conhecido como São Jerônimo de Estridão, na Croácia. Muito bem, então vamos lá. Quando ele fala aqui que a Septuaginta, ela dá essa informação como pausa musical, já no termo Higaion, ou Higaion com H, você vê o Salmo 9, versículo 16, aparece junto com Selah. No Salmo 9, versículo 16, aí aparece essas duas palavras associadas. Quando ele diz assim, olha, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou ímpio nos seus próprios efeitos. Entre parênteses, Higaion Selah. Parece como será. Pode se referir a um momento para meditação. Então, nesse momento, eles cantando, eles fazem uma pausa e aí começam a meditar naquilo que foi falado, naquilo que foi entoado dentro daquele salmo. O comentarista Derek Kidner diz que Higaion também está presente nos salmos 19, 14 e 92, 3, nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene. Já o termo mictão, presente nos salmos 56 a 60, e aí nós vamos ver aqui que essa Bíblia aqui, ela tem. Aqui, ó, do 56, mictão de Davi para o cantor mor, 56 até o 60, o Salmo 60, mictão de Davi de doutrina para o cantor mor sobre Susana Edute, quando pelejou com os sírios da Mesopotâmia e com os sírios de Zobá, e quando Joabe, voltando, feriu no vale do Sal a 12.000 dos edomitas. Neste salmo aparece do 56 ao 60 aparece esse termo mictão. O que é mictão? Por exemplo, pode se referir à oração silenciosa. Ou como registrado por Dake, na sua Bíblia de comentário, texto gravado ou texto permanente. Né? Então, mictão, nesse caso, quer dizer isso aí. Pode ser uma oração silenciosa,
ser miquitão, ele orando silenciosamente, ou pode ser também um texto permanente, um texto gravado. Muito bem. Mesmo não havendo consenso entre os estudiosos quanto à exatidão do significado dos termos encontrados nos diversos salmos, contudo, o estudo dos mesmos nos faz meditar sobre aspectos importantes e aplicáveis aos cânticos utilizados hoje, como entre outros. Primeiro, a importância da meditação quanto ao conteúdo dos hinos. Os nossos hinos hoje, nem todos nos levam à meditação. Ou seja, miquitão. Ele fala também, segundo, num tempo de tanta agitação, a relevância da reflexão quanto ao momento vivenciado e unir oração. A palavra de Deus e cânticos. Quer dizer, quando você canta, ao mesmo tempo você ora, essa união é muito importante. O hino está sendo cantado e você está recebendo e ao mesmo tempo está elevando seu pensamento a Deus em oração, como acontece em muitos hinos de louvores. E terceiro, a combinação e o uso de diversos ritmos e melodias conforme a mensagem a ser passada ou acontecimento que está sendo retratado. Mais tarde a gente vai ver também outros termos aqui, Jedutum e Masquil. As anotações historiais dos Salmos 39, 62 e 77, né, estão relacionadas com Jedutum. Jedutum, mencionado em 1 Crônicas, capítulo 16, 41 a 42, 25, 1, 3, 2 Crônicas 5, 12, entre outros textos. Jedutum era da família dos levitas, era um homem da família dos levitas, era da família dos levitas e habilidoso na música, era um maestro, era um músico. Junto com Asaf, a gente sabe que Asaf é um músico também, que é um dos compositores de salmos também, e Emã. Seu nome está associado a louvores, profecias, instrumentos musicais. Já o termo masquil, isso é Jedutum. Jedutum, o nome Jedutum está relacionado. É um homem, mas que esse nome está relacionado com músicas, louvores. Agora, masquil, esse é o termo masquil, encontrado no título de alguns salmos, como 32, 45, 44, 45, por exemplo, também não há consenso. Quer dizer, não há um consenso sobre esta palavra masquil. Na verdade, eu já ouvi falar que masquil significa instrução. Masquil de Davi para o cantor mó, instrução de Davi para o cantor mó, que são meditações e ensino, ou seja, que é a parte didática desse salmo deve ser acentuado. Então, é instrução, né? Existem outras palavras. Aqui fala sobre malate, neginote. Na minha Bíblia tem neginote. Então, masquil é meditação ou ensino. É um salmo didático. Na Bíblia, nós falamos já King James, Day, que identifica como ensino, contudo, há outras sugestões como salmo eficaz ou salmo habilidoso, né? Salmo eficaz, salmo habilidoso, ensino, instrução, salmo didático, tudo isso está inserido nessa expressão masquil. Existem outras palavras que aparecem nos salmos. Por exemplo, quando você vai do Salmo 120 a 134, portanto, 15 salmos, você vê escrito assim, Cântico dos Degraus. O que é isso? Ele vai explicar aqui. No item 3.3, último item da lição. Degraus cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico de peregrinação, consiste na tradução dos títulos dos Salmos 120 a 134. Você vai ver na Bíblia, do Salmo 120 ao 134, Cântico dos Degraus. A Bíblia judaica completa traduz como Canção da Subida. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém.
Salmo 122, né, diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Isso é um cântico dos degraus de Davi. É quando eles iam em direção a Jerusalém. Há uma outra interpretação que diz o seguinte, o templo, ele tinha 15 degraus para se chegar no seu hall. Então, a partir do primeiro degrau até o 15º, eles iam subindo, cantando um salmo desses que fazem parte desses 15 salmos. É interessante, né? 15 degraus, 15 salmos. É como se cada degrau que eles subissem, eles cantavam um salmo. Eles citavam um salmo, até o 15º. Mas aqui nosso comentário aqui do pastor Adriel, ele fala de uma maneira até mais clara, né? Quando ele diz assim, há diversas interpretações para o uso deste título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando iam subindo para Jerusalém. Derek Kidner diz, nem todo salmo deste grupo era necessariamente composto para este propósito. O Salmo 120, por exemplo, parece marcantemente pessoal, embora expresse muito bem num contexto de romagem, né, de procissão, as saudades do lar daqueles que fizeram sua habitação entre estrangeiros e inimigos. Assim é possível que posteriormente estes salmos foram agrupados como um inário dos peregrinos. Provavelmente eles agruparam os 15 salmos e quando eles iam subindo para Jerusalém, eles iriam cantando. Outra observação, você nunca vai ver escrito na Bíblia descendo para Jerusalém. Procure na Bíblia. É sempre subindo para Jerusalém. Porque a ideia de Jerusalém é que ela está no alto. Ela sempre está no alto em relação às demais nações, às demais pessoas. Então nunca desça para Jerusalém, sempre suba. Né? Então, meus irmãos, o significado do termo Selá, Higaion, Miquitão, Gedutum, Masquil e degraus no livro dos Salmos são abrangentes, havendo constante debate sobre o tema. Quer dizer, existem alguns debates sobre essas expressões. Concluindo, o livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva. Principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidades doutrinárias expressas em muitos cânticos. Por exemplo, você vê alguns cânticos que não diz nada, diz coisa com coisa. A gente escuta louvores aí, louvores não, a gente escuta cânticos que as pessoas quase que dormem no ombro da outra. Parece que é algo sobrecarregado, ali não tem expressão nenhuma de adoração e de louvor. Deus nos abençoe. Aqui está a nossa primeira lição deste domingo. No próximo domingo, porém, nós estaremos com a grande lição que fala sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. Aí nós vamos ver os Salmos messiânicos. Não esqueçam que tudo que nós aprendemos aqui foram os significados dos termos, né, do livro dos Salmos, Selá, Higaion, Miquitão, Gedutum, Masquil e degraus. Nós também aprendemos que os escritores dos Salmos foram inspirados por Deus e fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. E também aprendemos que o livro dos Salmos nos ensina, nos alerta e traz à memória os feitos e agir de Deus. E costuma-se dividi-lo em 5 livros. E que o Espírito Santo inspirou diferentes pessoas em diversos momentos a registrar que só Deus é digno de adoração. Falamos também que entre os 150 salmos, 73, segundo alguns comentaristas, são atribuídos a Davi, 50 outros salmos não têm autores declarados e, portanto, são conhecidos como salmos órfãos, e os demais têm os seus autores, aquele que nós enumeramos, filhos de Corá, Gedutum, Emã. Deus nos abençoe e que nos guarde e que tenhamos um bom domingo na presença do Senhor.
E logo mais à noite estaremos na igreja, louvando ao Senhor e adorando na beleza de sua santidade. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser